você dá crédito para você ter decidido ser médica? Sim, então... Essa relação com o tio, principalmente, mas teve algum outro fator? Olha, o que eu talvez tenha influído, que eu não consigo determinar, minha mãe queria ser médica, né? Uhum. A minha mãe, os 3 irmãos dela foram médicos, e ela estudou em São Paulo, no colégio interno, e ela tinha se preparado para a faculdade de medicina. Aí meu avô, o pai dela, decidiu que ela seria professora. Então, naquele tempo era mais complicado. Uhum, sim, então, minha imagino. mãe... Mas ela nunca externou, assim, né, como se eu fosse uma continuidade da vocação dela. Mas eu acho que, assim, todo esse contexto de tios médicos, e principalmente acompanhar o meu tio aqui de Borborema, que ficou aqui 60 anos, né, um atendimento muito maravilhoso, então aquilo me influenciou bastante. As boas referências, né, doutora? Eu sim. acho isso importantíssimo. Uma coisa assim que... Depois é o que eu te falei, dentro da faculdade de medicina, eu entrei em contato com esse campo coletivo, né? E um campo de prevenção das patologias. E isso me atraiu muito, porque o meu foco não era bem só tratar a patologia, ou me dedicar só a isso, mas sim trabalhar com população, com orientações, por exemplo, prevenção de gestação na adolescência, toda uma formação, né, dos diabéticos, hipertensos, para eles não terem a doença. Sim, né? faz sentido. Então isso que me atraiu mais também. Na verdade, é até uma discussão política, né, isso, tipo, quanto a prevenção, a ação da prevenção evita que tenha superlotação, que tenha muita gente dependendo e o Estado não consiga atender. Sim, é um investimento econômico até, né? Como é que funcionava essa parte de prevenção lá atrás, assim, quando você terminou a faculdade? Olha, quando iniciou, né, quando eu comecei a minha residência médica em medicina preventiva e social, justamente nessa época começou a implantação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então você pegou o negócio começando já. Aliás, eu trabalhei para implantar aqui em Borborema. Olha que legal. Eu já estava aqui, né? Como sanitarista, eu já tinha tido todo um preparo, né, dos planos de saúde, de detectar os principais problemas da comunidade. Eu participei em Araraquara, a nossa regional de saúde. Então a gente foi até lá e aí se juntou a esfera estadual, municipal e a federal, entendeu? Porque antigamente o que acontecia? Um paciente em Borborema, ele tinha fichas de atendimento da prefeitura. Então a prefeitura distribuía tantas fichas por dia para os pacientes. Nossa. Aí ele tinha a entrada do centro de saúde, que era estadual. E alguns casos eram atendidos a nível federal, no INAMPS, em NPS, que tinha fichinhas de atendimento. Então o SUS, ele reorganizou essa porta de entrada pública, ficou só uma porta. No começo foi difícil, porque eu imagino. Você ia juntar as 3 coisas, né? Mas depois deu certinho. E o início da prevenção aqui foi muito legal, porque já tinha um germen, né, no centro de saúde, com as doenças de notificação compulsória, que são doenças que são obrigadas a serem notificadas. Por quê? Justamente para a parte médica ou de toda a equipe de saúde já bloquear esse avanço na comunidade. Como por exemplo? Por exemplo, dengue, por exemplo, coronavírus, né? Então a gente, tuberculose, hanseníase, são doenças ou algumas rápidas, outras mais lentas, que eu, médico, assim que eu suspeito dessa doença, eu tenho que notificar para a equipe de saúde pública e eles vão fazer o foco, quer dizer, eles vão lá ao redor da casa da pessoa, no caso do dengue, ver se a gente encontra focos, já comunicar que ali teve, né, uma pulverização. Então são doenças, vamos supor assim, que acendem um alarme, porque elas podem se estender rapidamente para a população. Entendi. Então já tinha isso aqui, né? E meu tio também já fazia, o doutor Ivan, né, que também já um médico que estava aqui com o meu tio, né, depois dele veio o doutor Ivan, ficou longo tempo
como diretor do centro de saúde. Então, já tinha assim, foi aumentando a parte de prevenção, né? E não só a parte de prevenção, sabe, Gustavo? Mas, de maneira geral, se criou a Secretaria Municipal de Saúde. Então, o próprio município tinha que gerir a sua saúde. Entendi. Porque ela foi municipalizada. Então, essa que o Fernando falou, que essa coisa mais estadualizada ou federal, né, a nível de Ministério de Saúde, passou a gestão para o município. Isso já com a chegada do SUS? Sim. Foi tipo numa pancada só? Foi só. Então veio o SUS e já com a municipalização de saúde. Interessante. Foi assim uma carta branca para os municípios, né? Aliás, uma responsabilidade grande, né? Com certeza, estou imaginando aqui. Sim. Tinha todo um aparato que já estava formado, né? Sim. E aí tem que trazer tudo para cá. Sim. Tem... Por exemplo, sabe, Gustavo, cidades maiores, elas já tinham secretarias de saúde já montadas, né? Ribeirão Preto, Araraquara. Agora, os municípios pequenos teve que se montar, inclusive a parte física, abrir salas de consultório, fazer toda a parte, né, dos equipamentos. Foi uma fase assim muito dinâmica, sabe? Porque agora a parte física já está quase completa. Mas você imagina montar tudo isso, né? Eu tô imaginando. Né? Hoje em dia que está tudo estruturado assim, né? O mundo até reconhece o Brasil como um país de primeira na questão de saúde, porque o Sistema Único de Saúde, né? Ele atinge todos os lugares de certa forma, então, e tem essa capilaridade, né? Imagina ter que construir essa capilaridade, que nem o mundo às vezes conseguiu em alguns lugares. Tive essa honra, né, de participar do início tão importante, só completando, né, para você abordar mais o Fernando, e foi nessa época também que surgiram as epidemias de dengue, a cólera, por exemplo. A nossa equipe municipal de saúde, nós tivemos que ficar atentos à epidemia de cólera. É que ela não se concretizou, ela chegou pelo Peru, né? Chegou a passar na região norte do Brasil, porém se esperava que ela fosse adentrar até aqui. Mas graças a Deus houve uma barreira, né, esse trabalho sanitário. Mas a gente chegou a acompanhar o Padre Chiquinho na época, nas missas nos bairros rurais. A gente ia, depois da missa, a gente falava com o pessoal sobre cloração de água. Nossa! Então a gente acompanhou o padre, sempre assim, no intuito de prevenir as pessoas. Que interessante. As pessoas... minha geração é uma geração meio privilegiada, né? Imagina se precisar, tipo, depois da missa, para poder dar uma informação importante para a população. Sobre a sorte é que os pastores, os padres sempre todo mundo deram essa ajudou, abertura, né? Legal.